Tudo bem? CF Sonhar vai viver. Pessoal, o nosso tema aqui é com relação à cidadania. Vamos lá? Rapidinho, não vamos perder tempo. Porém, cidadania é um conjunto de direitos e deveres que cada cidadão deve exercer. Por exemplo, todos os seres vivos têm a tendência de viver em grupos de estruturas definidas. Essa estrutura definida porque se define por si só, como também nós seres humanos. Principalmente quando há divisão de trabalho. Quando há divisão de trabalho, o indivíduo, o grupo e a sociedade se tornam o quê? Dividida. E por isso temos que cada cada ser humano é o único no planeta. Cada ser humano, nós somos o único no planeta. Que possuídos, que possuído característica física e biológica e comportamentos únicos, porque nós temos característica biológica e o nosso comportamento único. Nós temos o nosso comportamento, por exemplo, de acordo com o seu interesse e finalidade. Nós temos nosso interesse de acordo com nossos interesses e nossas finalidades. Esse é o nosso caso. Principalmente de diversos grupos sociais. Porque principalmente nossos interesses estão incluídos em diversos grupos sociais, como a família ou o trânsito. Nós estamos nesse grupo com relação à família ou trânsito, beleza? Porém, o que se renova a cada minuto? Porque dentro do trânsito nós temos uma renovação a cada minuto com pessoas. Em relação às pessoas que nunca se viram, passam a ter uma relação momentânea de convivência. As pessoas que nunca se viram, mas aí passa por aquele contato momentâneo de convívio quando estamos no trânsito, não é isso? Muito bem. O que se renova a cada minuto. Esse contato momentâneo se renova a cada minuto com as pessoas. Em relação às pessoas que nunca se viram, passa a ter uma relação momentânea de convivência. O que queremos dizer isso? Vivem uma convivência circunstancial ou interação pessoal, que é uma interação passageira. No trânsito a gente tem essa conversa. Vou dar uma dica básica para a harmonia dentro de qualquer grupo. É conhecer. Para você ter uma harmonia dentro de qualquer grupo, primeiro é conhecer as regras do mesmo para respeitar e exercer os seus direitos. Se nós não conhecemos o grupo, as regras, como é que a gente pode respeitá-las? Os direitos desse grupo e os seus deveres. Nós temos que ter essa dinâmica, conhecer primeiro as pessoas, as regras dos grupos para poder respeitá-las e manter-se a importante entender. Isso é importante entender o relacionamento entre grupos. Porém, o trânsito pode ser concebido como um espaço. O trânsito pode ser concebido como um espaço de convivência social. O trânsito é concebido como um espaço de convivência social entre as pessoas e os demais. Então, formado por pessoas com necessidade e interesses diversos, porque cada pessoa tem seu interesse diverso. Uma vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente. Quando falamos dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente, nós estamos se referindo aos veículos. E tem cidadão que quer, porque quer a posição que o outro está ali. Ah, porque os caras estão passando na minha frente e etc. Não é, gente. Tem que usar o bom senso, a dinâmica do trânsito. Vamos lá.
Todos os seres vivos têm a tendência de viver em grupo, de estruturas definidas. Porque cada estrutura tem sua definição. Principalmente quando há divisão de trabalho. Isso é muito ruim, quando a divisa turma, quando divide algumas coisas, assim, as opiniões, dentro do relacionamento de trabalho, no trânsito não é diferente. Porém, deste modo, é mais fácil obter alimentação e defender a prole, sem contar com a possibilidade de sobrevivência, é muito maior, sem contar que a possibilidade de sobrevivência é muito maior do que com a vida isolada. Quando se tem a vida isolada, o nosso nível de sobrevivência ela se torna mais difícil, quanto também de todos os seres. Ninguém quer viver isolado. Por exemplo, todo homem, apesar de viver em comunidade, mantém um alto grau de individualidade que não acontece com os outros seres vivos. Então, o homem tem um alto índice de individualidade, que é um alto grau, que não acontece com outros seres vivos. Essa situação. Vou dar a ideia. E da atividade mental do homem surgiu o quê? Da atividade mental do homem surgiu o quê? A originalidade, que também só se aplica ao ser humano, cuja ausência em outros tipos de sociedade permite maior rigidez, ele permite maior rigidez de estrutura automática. O automatismo, esse é o pior de tudo. O que queremos dizer com isso? Porém, 90% das nossas decisões diárias são inconscientes. As 90% das nossas decisões diárias são inconscientes por causa do automatismo. O estudo indica que o erro humano é causar de 70% a 95% dos índices de incidentes. Porém, o que podemos contar com isso? Pessoal, a habilidade interpessoal não é a habilidade do veículo. A habilidade interpessoal é a capacidade que uma pessoa tem de se relacionar-se fisicamente com outra pessoa de forma adequada. De forma adequada, entender isso é as necessidades de outros e as exigências da situação que aquela pessoa está passando. Você tem que entender as exigências e a situação que ela está passando. Isso significa a habilidade interpessoal, que é a capacidade que uma pessoa tem de se relacionar fisicamente com outra pessoa, entendeu? Essa é a situação que nós podemos se expor no lugar da outra pessoa, para que possamos entender de forma adequada as necessidades de outra pessoa e as exigências dessa situação, da situação. Para que haja harmonização no trânsito, é necessário que conhecer e cumprir as regras de circulação e conduta. Assim é quando passamos em um espaço público como um espaço a ser utilizado por todos, percebemos que a violência do trânsito não é um problema isolado, mas deve ser tratado por todos e todo o conjunto da sociedade. Que a gente muda, só quem muda quem pode mudar é a gente. Como mudar? Como é que a gente pode mudar? Mudamos a locomoção, o convívio social e a comunicação. E usando a atenção. Quando usamos a atenção, usando o convívio, a locomoção e a atenção, quando há respeito à opinião, respeitar a opinião do outro e as ideias são ouvidas e discutidas. Estabelece-se um relacionamento de grupo. Isso se estabelece um relacionamento de grupo. No entanto, quando as ideias e sentimentos não são ouvidos ou não são ignorados, quando não há troca de informação, a relação fica prejudicada.
Pessoal, fiquem com Deus.